Agora foi, hein? You the motherfucker. So, estamos aqui mais uma vez para falar sobre High Republic e eu acabei de ler aquele capítulo realmente bastante interessante que aprofundou um pouco mais sobre o lore do Nihil, esse grupo terrorista, como vamos dizer assim, um grupo terrorista que vai ser um motivo de muita preocupação para a Ordem Jedi daqui no futuro. E logo para começar, eu vou falar sobre o Marchion Ro, que é um personagem que me chamou uma atenção, principalmente por causa que muitas pessoas na internet que estavam comentando sobre o livro The Light of the Jedi comentavam muito sobre esse personagem e eu fiquei bastante intrigado para chegar no momento onde o livro vai abordar esses personagens, principalmente esse personagem que é o Marchion Ro, que provavelmente deve ser o grande antagonista do livro ou da série de 3 livros que nós vamos ver, que vai ser escrita pelo Charles Soule. Bem, esse aqui é o The Light of the Jedi, esse livro aqui que é o ponto inicial de todo o projeto, todas as histórias que vão ser contadas em diversas mídias, mangá, história em quadrinho, livro e talvez algum filme, não sei. Provavelmente essa possibilidade de existir algum filme que vai tratar esse momento da High Republic deve ser bastante remoto. Não deve ser muito cara da Disney que venha fazer um filme que se passa na Alta República. Mas vamos lá. Bem, desde o início da divulgação que a Disney estava com a Lucasfilm, quer dizer, a Lucasfilm estava iniciando um novo projeto que se chamava High Republic, Alta República, e realmente foi bastante interessante a gente acompanhar histórias que vão se passar centenas de anos antes dos eventos da saga do Skywalker. Mas quando eles apresentaram vamos dizer assim, os vilões, os antagonistas desse projeto, que são os The Nihil, os vikings espaciais, eu fiquei um pouco receoso, eu fiquei um pouco preocupado se realmente eles iriam aprofundar, se realmente esses escritores que irão contar essas histórias, eles vão dedicar um pouco do livro, alguns capítulos, para se aprofundar nesses personagens. Uma coisa que eu sempre digo, que é fundamentalmente importante que uma grande história tenha um grande antagonista, que grandes histórias que nós gostamos, elas têm grandes vilões, como a gente conhece com o Sauron do Senhor dos Anéis, como o Darth Vader do Star Wars e outros, como o Joker, até mesmo o Lord do Batman. Só é o Batman assim, é importante por causa do Coringa. Então, é exatamente isso que estava me preocupando, se os antagonistas, se os vilões, se o grupo de personagens que são os vilões desse High Republic fosse realmente bastante interessante, se eles tivessem alguma coisa para contar, se tivessem um lore aprofundado, se realmente os escritores pudessem contar mais sobre eles. E eu fiquei bastante feliz. Eu não posso dizer que eu estou suficientemente satisfeito com o que foi contado nesse capítulo, mas realmente mostra que os escritores se preocuparam em dar mais profundidade aos vilões. Bem, nesse capítulo é quebrado esse ritmo, onde que é contado os momentos que se chegam ao grande desastre em 4 minutos, e o Charles Soule ele quebra a narrativa e dá uma outra perspectiva. A gente vai acompanhar outro momento da galáxia, onde que é The Nihil, onde que é o título desse capítulo, que é o 22 ou 21, que é o No Space, o não lugar. E aí você começa a perceber que existiu um motivo porque eles escolheram esse nome para o grupo terrorista, The Nihil, que é uma palavra latina, em latim, que significa nada, é ausência de significado, ausência de alguma coisa, não existe nada. Isso que é The Nihil. Muito bem, que é essa palavra que deriva da palavra niilismo, uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. E é isso que acontece. Onde que eles estão, onde que é a base que esse grupo terrorista de diversas espécies, onde que eles ficam, é exatamente em um lugar que a gente não sabe. Não é algum planeta, não é uma estação espacial. É exatamente, no espaço onde que eles mesmos dizem que é nenhum lugar. Cara, que chatice, que é nenhum lugar.
onde que só existe algumas plataformas bastante grandes, onde existem diversas mesas. Eu vou até botar aqui já a primeira imagem para vocês verem. Essas plataformas, essas mesas, onde que eles ficam em uma cúpula onde eles possam respirar, exatamente no espaço sideral, no outer space, exatamente para buscar essa essência, esse significado, esse simbolismo do nada, da falta de algo, entende? Isso que é realmente bastante interessante. E logo no início, a gente vê, como você vê nessa imagem aí, é o grande Marchion Ro, que é esse grande personagem que ele é muito promissor, que ele é um grande integrante da Nihil, mas ele não pode se dizer que é o grande líder ou o grande cabeça do Nihil, porque o Nihil é dividido em 3 casas, ou 3 tribos, ou 3 grupos, grandes grupos que são autônomos. Esses grupos têm essa autoridade máxima, até mesmo que o próprio Marchion Ro, que é o grande personagem do Nihil, ele não tem autoridade sobre esses 3 grupos. Esses grupos são autônomos, eles podem fazer o que eles quiserem. Então, todos os integrantes do Nihil devem se identificar com um desses 3 grupos, onde que, olha aqui, eu nem mostrei aqui, que, ó, esse é o grande Marchion Ro, que ele é diferente dos outros vilões, até mesmo essa fisionomia dele é bastante diferente, na qual a gente não sabia antes de descrever ele debaixo do capacete. Como a gente vê em uma outra imagem que depois eu mostro para vocês, ele usa um capacete bastante diferente. É um capacete que existe dois negócios assim para os lados e tem um olho central. Em determinado momento do capítulo, ele tira o capacete e mostra que ele é uma pessoa simpática, vamos dizer assim, que tem esses longos cabelos negros, uma pele que é descrita como slate gray, é um azul acinzentado, uma cor bastante bonita, na minha opinião, uma cor realmente bastante bonita, que aparentemente ele parece ser da mesma espécie do Thrawn, ou da espécie da Pandora, que é uma espécie que também tem a pele azulada, mas não porque ele tem os olhos completamente negros, diferentemente da espécie do Thrawn, que é uma espécie que tem olhos vermelhos. Quietinho, eu acho que eu esqueci a espécie do Thrawn. Mas ele tá aí. Ele é descrito com uma voz fina, a thin voice. Isso que realmente eu fiquei um pouco assim. Como assim um cara como esse, que tem esse nível de influência num grupo totalmente pesado, terrorista, pode ter uma voz fina, como é descrito aqui, e também como é interpretado o interlocutor, o dublador, que tem no audiobook, que eu estou acompanhando esse livro no audiobook. Ele tem uma voz assim, que não parece ser de vilão, parece ser uma voz normal, assim como a voz da Eva Chris. Isso é realmente bastante interessante, bastante legal. Então, tá aí estruturado a da Nihil. Temos aí esse grande esse grande antagonista do Nihil, que é o Marchion Ro, ele que detém uma posição bastante importante do The Nihil. Por quê? Porque ele tem um dispositivo, ele tem um navegador que possibilita ele navegar através da galáxia. Deixa eu trocar aqui. Através da galáxia de uma forma muito mais avançada e de uma forma muito, como vou dizer, melhor do que as outras naves que usam os seus navegadores tradicionais. Porque esse The Path que ele herdou do seu pai possibilita ele encontrar rotas tortuosas, rotas que são proibitivas, rotas que não foram mapeadas pelo database da galáxia, onde que as outras naves não têm indexado essas rotas. Então são rotas que ninguém mesmo, nenhuma nave em toda a galáxia utiliza, dando possibilidade de ter certas vantagens quem possui esse The Path, na qual é o grande antagonista, que é o Marchion Ro. Ele consegue utilizar esse... Caraca, nem
Ih, caramba, infelizmente eu não coloquei a foto da Dr. Aphra, que ela é uma arqueóloga que conseguiu encontrar esse artefato, que é tipo uma esfera, uma meia esfera, como é descrito no livro, que parece ter mais ou menos uma pirâmide, onde que a própria Dr. Aphra, no quadrinho dela, ela consegue encontrar, e ela até mesmo reconhece que isso é um dispositivo, um artefato feito pelo The Nihil. Isso que é bastante importante. Então, como você pode ver, existem diversas rotas onde que as naves elas utilizam para ela se transportar em longuíssimas distâncias através da galáxia. Então, planetas naves que estão no planetas do core, do núcleo da galáxia, elas querem ir para planetas onde que estão lá no Water Ring, elas precisam utilizar essas rotas, somente essas rotas. Mas o The Nihil, graças ao Martian Row, eles conseguem utilizar rotas que não foram mapeadas. Então existe grande vantagem nesse grupo. Isso que é bastante interessante. Bom, voltando aqui, temos aqui outros integrantes, que essa aí que é a Lauren Dean, que ela faz parte do grupo que ela mesma chama de Lauren Dean. Eu acho que é isso. Não, Lauren Dean é a espaçonave dela. Ela possui um grupo onde que é descrito que os integrantes do grupo dela são bastante introvertidos, não gostam de desaparecer muito, eles gostam de manter velado todas as suas intenções, gostam de falar pouco. E também eles são os mais cruéis de todos os integrantes do Nihil. Isso que é bastante interessante nós comentarmos. Temos o outro que é esse esqueci o nome da espécie dele. Downdean, acho que esse é o nome dele. Dessa espécie, na qual ainda não temos ilustração desse personagem, que é o grande líder do outro grupo, onde que se identifica como pessoas realmente calculistas, que gostam de planejar, gostam de traçar estratégias, na qual nós temos aí. E temos o outro grupo que é do Kazav. Esqueci de nomear isso aqui. Esse aqui, que é o Downdean, da espécie dele, que se chama Pen-Eta. E temos o outro que é o Kazav, que é daquela espécie onde que a gente conhece do The Clone Wars, que é os piratas, que eles estão de vez em quando em conflito com os Jedi. E esse aí são os mais caóticos, vamos dizer assim, que eles são muito mais... eu esqueci a palavra... São muito mais impulsivos. Essa é a palavra, impulsivos. Então temos esses três tipos de categorias, que também tem três tipos de personalidades, onde cada integrante do The Nihil vai se juntar. E o grande Martian Row não tem autoridade sobre esses três grupos. Só que ele tem certa importância porque ele detém o The Path, que é muito importante para os outros, para eles conseguirem fazer os seus ataques furtivos. Isso que é a grande coisa importante e interessante da gente comentar do Greystorm. Então você percebe que existe muita coisa que foi construída, muita coisa que foi planejada. Isso que é bastante importante da gente ver, que exige uma certa preocupação em estabelecer construções desses personagens que são os vilões, porque a gente não vai se importar muito com personagens que são vilões que não foram bem construídos. Esse que é o grande big deal até agora do High Republic. Deixa eu ver se eu botei alguma coisa aqui que eu gostaria de falar. Tá aqui. Esse aqui é uma outra ilustração que provavelmente vai ser uma das capas alternativas, uma das capas variantes do próximo volume, que vai ser o terceiro do High Republic, que provavelmente a gente vai conhecer mais sobre o The Nihil nesse capítulo. Isso aqui é realmente interessante. E olha só, esse é... caraca, esqueci de botar... Isso aqui, gente, isso aqui, gente, vai ser uma foto do último painel do primeiro volume do quadrinho da High Republic Adventures. Então, se você não leu, por favor, não assiste agora, porque eu vou contar o grande spoiler desse momento. Esse aqui é quando essa espaçonave bastante cabulosa do The Nihil chega nesse planeta que é Tyrend, onde que temos a Lula, que é essa Jedi, que é essa Padawan, acho que é a Padawan, eu esqueci se ela é Padawan ou se ela se tornou um Cavaleiro Jedi. Onde que
eu não sei ainda qual a motivação deles, que o The Nihil, os integrantes do The Nihil não estão raiding, não estão saqueando os povos desses planetas, mas sim fazendo certa escolta para fazer os grandes pessoas da aristocracia, pessoas alienígenas, ricos pra carambas, que o The Nihil tem interesse de salvá-los, por causa que eles vão conseguir dar uma recompensa para eles. Olha só. Isso que é bastante integrante, porque eu não vou aqui comentar muito sobre o que aconteceu nesse capítulo, mas existe uma certa preocupação do Martian Row em deixar as intenções do grupo deles bastante stealth, principalmente por causa dos acontecimentos que ocorreram nesses últimos dias da grande destruição da espaçonave Legacy Rum, que ao longo de todas as rotas, todas as lanes do hyperspace, acabou saindo do hyperspace esses objetos, esses containers que acabou atingindo diversos planetas, um deles que foi o Hetzel System. Então, por causa disso, ele acha que é importante as atividades, os grandes ratings da Nihil manter em stand-by, porque eles não querem chamar a atenção da República, porque a República está prestando bastante atenção nesses lugares no Outer Rim, na orla exterior. Principalmente ele não quer chamar a atenção dos Jedi, isso que é bastante louco. Então a gente vê que existe uma certa preocupação, uma certa inteligência nesse personagem do Marcion Row, que ele apresenta ser bastante inteligente. Eu realmente gostaria que nos próximos volumes dos quadrinhos aparecesse mais da Nihil, porque é bastante difícil a gente tentar visualizar, tentar ilustrar na nossa cabeça um lugar que não existe nada, só existe uma plataforma onde é que eles estão. Isso é realmente bastante interessante, bastante legal. Então é isso aí, galera. Valeu, falou, até a próxima.